No último dia 13 de novembro, o mundo foi assombrado por ataques em Paris. Mais de 100 civis foram mortos sem uma razão evidente. A ação foi considerada um ataque terrorista orquestrado pelo Estado Islâmico. Mas afinal, o que é terrorismo? A própria ONU não tem uma definição, mas muitos acadêmicos colocam como característica a violência de forma indiscriminada e sem um alvo específico. Além disso, a ideia de propaganda pelo ato é muito forte, é uma característica bastante comum, né, dos terroristas. E é a ideia que vem, na verdade, evoluindo bastante, é a questão de uma causa política. E que hoje isso é bastante discutido pela causa política ou causa religiosa. A origem do terrorismo na história é difícil de ser determinada. Muitos historiadores consideram como marco o Reino do Terror, imposto pelos jacobinos na França do final do século XVIII, liderados por Robespierre. Então, a partir desse momento, a gente teria cada vez mais uma consolidação da ideia do nacionalismo e grupos terroristas, muitas vezes com essa questão política, ante um nacionalismo que viria de cima, que viria do Estado. Por exemplo, no âmbito da Revolução Russa, você teve o que era chamado terror branco, e os brancos aplicavam largamente o terror, né, no sentido de prender e matar pessoas sem qualificá-las, né, como inimigas. No Brasil, o termo terrorismo foi muito usado pelo regime militar para se referir aos guerrilheiros e militantes contra a ditadura. No entanto, o emprego dessa palavra é controverso. O governo utilizava a palavra terrorismo para qualificar qualquer ação violenta contra a ordem vigente. Do lado das esquerdas, esse termo era usado com mais cuidado. Mas um grande líder da esquerda revolucionária, o Carlos Marighella, previa o terrorismo. O terrorismo tinha uma acepção própria e específica. Seriam aquelas ações, né, que seriam realizadas sem discriminar alvo. Então, as lutas no Brasil, muitos colocam como, historicamente, uma organização de guerrilheiros. Então, uma luta de guerrilheiros que teria uma diferença em relação ao terrorismo. Recentemente, o Senado aprovou o projeto de lei antiterrorismo. Muitos partidos e movimentos sociais se opuseram à proposta, que pode criminalizar a luta social no Brasil. Então, você jogar uma pedra, um coquetel molotov na vidraça de uma embaixada ou de um banco, né, que é um ato violento, mas com um alvo bem discriminado, né, passa a ser considerado um ato de terrorismo. E as penas propostas são maiores do que a Lei de Segurança Nacional da ditadura. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Europa se preocupam com um inimigo cada vez mais forte, o Estado Islâmico. O grupo extremista, responsável por ataques como os ocorridos em Paris, conquista cada vez mais seguidores e se espalha pelo Oriente Médio, financiados tanto pelo dinheiro do petróleo como por aliados externos. O grupo surgiu a partir de uma dissidência da Al-Qaeda, que ganhou notoriedade após os atentados de 11 de setembro. Então é um grupo também de origem sunita, assim como a Al-Qaeda, e que tem como objetivo, né, a formação de um Estado, por isso que até na língua portuguesa fica como Estado Islâmico, a formação de um Estado, né, um califado com todos os preceitos de um islamismo extremamente antigo e, na verdade, uma interpretação muitas vezes deturpada do que seria a religião. Então, eles construíram, de certa forma, essa ideia de um califado, né, como foi dito em 2014. É bom dizer que esse califado ele foi recriado em termos particulares, né, dos seus idealizadores. Os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos no mundo, não reconhecem o que foi criado como um califado muçulmano. Inclusive, a maioria dos muçulmanos condenam essas ações do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele ocupa uma área que é, de certa forma, rica em petróleo. Esses financiamentos ou as armas, elas são produzidas, elas têm um caminho, elas têm um comércio e que acabam chegando ali. A investigação desse caminho
talvez seja uma das questões menos faladas hoje em dia ainda. Porque o Estado Islâmico também, para se fortalecer, além do financiamento próprio que eles conseguem ter via petróleo, eles também contam com financiamento de indivíduos externos que mantêm o funcionamento. Desde os ataques de 11 de setembro e toda a propaganda norte-americana antiterror, foi se fortalecendo no Ocidente uma imagem do Islã associada ao terrorismo. Isso fez com que se alimentasse uma aversão aos muçulmanos. Não, a islamofobia, a gente pode dizer que ela sempre existiu, né? Agora, em determinados momentos históricos, em determinados contextos socioculturais, ela pode estar mais forte em um determinado momento e mais frouxo no outro. Um momento em específico que a gente pode ressaltar foram nos atentados às Torres Gêmeas em 2001. Né? Ali, aquele momento também foi um grande momento, digamos assim, de manifestações de islamofobia por todo o mundo. E isso, infelizmente, acarreta na construção de estereótipos em relação aos muçulmanos como um todo. Né? Então, por exemplo, você tem casos de islamofobia sendo praticados, inclusive no Brasil. Né? Então, infelizmente, esse é um quadro que decorre de um desconhecimento em relação aos próprios princípios do Islã. Por conta de toda a guerra na Síria e outros conflitos no Oriente Médio, muitos refugiados muçulmanos têm chegado à Europa em busca de abrigo. Mas os recentes ataques prejudicam a recepção desses indivíduos, que encontram a resistência de setores conservadores da sociedade europeia. Esses atentados de Paris efetivamente repercutiram negativamente na vida dessas pessoas, uma vez que todos acabaram associando, né, esses ataques a extremistas muçulmanos, mas que, como uma consequência maior, foi feita uma punição coletiva aos demais muçulmanos também. É importante dizer que a presença de muçulmanos na Europa não é uma novidade. Ela vem pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Há muçulmanos de segunda e terceira geração já integrados a uma cultura europeia, mas que ainda praticam a religião islâmica. Portanto, a questão vai além do aspecto cultural e precisa ser discutida através de aspectos sociológicos mais amplos.